Você sabe quanto vale uma grosa? 144, ou 12 dúzias. Sim, porque 144 é o resultado de 12 vezes 12. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 144 é 12. Afinal de contas, é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144. Mas como a gente pode representar isso? Fazemos dessa forma: raiz quadrada de 144 é igual a 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado é igual a 64. E com isso, já sabemos qual é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre radiciação. Uma radiciação é representada dessa forma aqui, e cada um dos elementos possui um nome específico. Aqui nós temos o radicando, que é o que está aqui dentro do radical. Aqui nós temos o índice, que é justamente um número muito importante, que nós vamos ver logo mais nos próximos exemplos. E lá, que é o resultado, é a própria raiz. Aqui nos exemplos nós temos o seguinte, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Perceba, quando o índice não aparece, você considera que é 2, certo? Então a gente quer saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta em 9. É 3, porque 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9. Nesse outro exemplo, nós temos raiz quarta de 16. Estamos vendo aqui que o índice vale 4. Então queremos saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes resulta em 16. No caso, é 2. Porque 2 elevado à quarta, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. E finalmente, ó, nós temos raiz sétima de 1. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 7 vezes é igual a 1? O próprio 1. Existem diversas questões com desafios envolvendo raízes quadradas, cúbicas, quartas, e muitas vezes a dificuldade vem porque não conhecemos bem as propriedades da radiciação. E é isso que nós vamos ver agora. A primeira das propriedades é essa daqui. A raiz de uma potência em que o expoente é igual ao índice é igual à própria base, correto? Então, isso aí a gente pode dizer que simplificamos aqui, por exemplo. Outro detalhe importante é que se nós multiplicarmos o expoente e o índice pelo mesmo valor ou dividirmos, você vai ter uma raiz com o mesmo valor, não vai mudar em nada. Se nós temos uma raiz de uma raiz, certo? Uma raiz dentro da outra, aqui você vai ter que repetir o radicando e multiplicar aqui os índices, beleza? Bem facinho, bem tranquilo. Aqui nós temos outro caso, gente, que é a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. É bonito falar isso, né? Então, se você tem a raiz de dois números sendo multiplicados, o resultado é o mesmo se você tirar a raiz de um dos números, raiz do outro número e multiplicar esse resultado depois. A mesma coisa. O mesmo funciona para a divisão. Então, se você tem uma raiz de uma divisão, é a mesma coisa que a divisão das raízes, certo? Tanto faz você dividir primeiro e tirar a raiz, ou tirar a raiz em cima, tirar a raiz embaixo. Se você tem uma raiz elevada a um determinado expoente, é a mesma coisa de você ter esse expoente lá no radicando, certo? O expoente entra na raiz, certo? Então, olha, as duas coisas aqui resultam no mesmo valor. Essa propriedade aqui nós já falamos sobre ela, só que na outra operação, que se temos uma potência elevada a uma fração, isso iria virar uma raiz, não é? E aquela história, ó, quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. No caso da raiz, é a mesma coisa, né? Você sabe que uma raiz você pode representar como uma potência em que o expoente é fracionário. Lembrando que o expoente vira o numerador e o índice vira o denominador. Agora veja um exemplo de como nós podemos utilizar as propriedades de raízes para resolver alguns desafios. Olha aí. Provando uma das propriedades, raiz quadrada de 144 é igual à mesma coisa que raiz quadrada de 36 vezes 4. E aí sabemos que eu transformei isso aqui na raiz de um produto. A raiz de um produto é a mesma coisa que o produto das raízes. Então tá aí, ó. Vai ficar raiz de 36 vezes raiz de 4. Raiz de 36 é igual a 6, raiz de 4 é igual a 2. 6 vezes 2 dá 12, que é a raiz de 144. Um outro caso é esse daqui, ó. Nós vimos que raiz de raiz, sabemos que aqui o índice é 2. Vai ficar, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então vai ficar raiz com índice 6, tudo isso aqui é elevado a 3. Sabemos agora que esse expoente pode vir aqui para dentro. Vai ficar raiz sexta de 4 elevado a 3. E aí, raiz sexta de 4 elevado a 3 é igual a 64. Raiz sexta de 64, se você prestou atenção na aula de potência, sabe que isso aqui é 2 a sexta. Se isso é 2 a sexta, vai ficar, ó, raiz de 2 elevado a 6. E quando o índice é igual ao expoente, o resultado é o próprio 2. Tudo bem, pessoal, mas a dúvida é, como é que eu faço para calcular raízes? Gente, o método mais comum é justamente o método da fatoração, que utiliza também as propriedades das raízes.
Por exemplo, nós vamos calcular agora a raiz cúbica de 216. Veja como é que a gente vai fazer. Para calcular essa raiz aqui, vamos começar fatorando. Então vamos fatorar o 216 aqui, beleza? Então aí ó, vai ficar por 2 aqui, vai ficar 108, que dá por 2 novamente, dá 54, que dá por 2 novamente, agora é 27. Não dá mais por 2, agora é 3, não é isso? 27 dividido por 3 dá 9, novamente por 3. Então isso aqui ficou igual a 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo. O que é que significa? Significa que raiz cúbica de 216 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. E aí, ó, nós juntamos a propriedade da multiplicação com aquela propriedade de índices e expoentes iguais. O que é que nós fazemos? O 3 corta com 3 aqui, vai ficar 2. 3 corta com 3 também, vai ficar 3. Então, 2 vezes 3 dá 6, que é o resultado para essa raiz. E para encerrar, galera, eu vou falar um pouco sobre as operações envolvendo raízes, que é outra coisa que deixa muita gente na dúvida. Na aula de frações, eu disse que nós só somamos e subtraímos termos, coisas semelhantes. No caso das raízes não é diferente. Você só consegue somar e subtrair raízes se elas forem de mesma natureza. Tiver o mesmo radicando e tiver o mesmo índice. Coisas desse tipo aqui, ó, nós não conseguimos fazer. Que tipo de soma nós vamos conseguir fazer? Essa daqui, por exemplo, ó, eu tenho raiz cúbica de 5 mais 2 vezes raiz cúbica de 5. Então pense que esse raiz cúbica de 5 é x, é y. Como é que você resolveria? Uma coisa dessa daqui mais 2 coisinhas dessa daqui vai resultar em quê? 3 coisinhas, ou seja, 3 raiz cúbica de 5. Então, gente, na hora de somar ou subtrair, você vai conservar a raiz e a operação vai ser feita com esses números que estão multiplicando as raízes. No caso da multiplicação e divisão é bem mais tranquilo. A única necessidade é que os índices sejam iguais. Ou seja, se você tem raiz cúbica de 5 multiplicando raiz cúbica de 4, você pode realizar essa multiplicação porque esses índices são iguais. No caso, o índice é 3. Então a gente vai repetir o índice e fazer a multiplicação aqui tranquilamente. 5 vezes 4 vai dar 20, ali vai ser raiz cúbica de 20. Nesse caso que eu tenho uma divisão, também consigo fazer, já que os índices são iguais, certo? Aqui o índice é 5, então eu vou poder repetir o índice e simplesmente fazer a operação de divisão com os radicandos, ok? E aí vai ficar 24 dividido por 8, que dá 3. Resultado, raiz quinta de 3. Galera, na ficha de exercícios tem muita coisa legal para vocês treinarem. Não percam essa oportunidade de aprender, de pegar essa base que realmente confunde muita gente. Qualquer dúvida, podem me procurar lá. E você que vai fazer Enem esse ano, estou com um projeto bem legal aí no Telegram, totalmente gratuito. Se você quiser, entra lá que está tendo acompanhamento semanal, bem próximo, com material exclusivo, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Faça exercício, viu? Fui!